Priscila, delegações da Rússia e também da Ucrânia fizeram aí uma segunda rodada de negociações que devem continuar na próxima semana. Os países, eles concordaram com a criação de corredores humanitários para a entrada de provisões e também a retirada de civis. Como é que você avalia a criação desses corredores? Além desse, existem outros recursos para auxiliar e também preservar a vida de civis em áreas de conflito? Bom, primeiro ponto, é necessária a criação de corredores humanitários, né? É indispensável. O que são os corredores humanitários? Basicamente, são locais onde não se permite que nenhuma ação militar seja desenrolada, justamente para permitir com que as pessoas, com que os civis passem, né, e nesse movimento migratório ingressem em outro território, em outro estado, justamente para buscar proteção. Né? Dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender dois pontos. É uma consolidação, sim, dos direitos humanos das pessoas que se encontram em áreas de conflitos, né, a criação desses corredores humanitários, veio de uma negociação com a Rússia, mas a gente tem que entender, né, por que a Rússia, de fato, quis criar um corredor humanitário se ela está bombardeando alvos civis, né? Ela acabou de bombardear uma escola. Então, assim, até que ponto a Rússia tem interesse mesmo de garantir os direitos humanos com essa criação de corredores humanitários? A Rússia quis construir esses corredores humanitários, e é importante destacar, porque a partir do momento que eu construo esse corredor humanitário, eu preciso evacuar a região, evacuar tanto de força militar quanto de civis. Então, evacuando essa região, a Rússia entendeu que ficaria mais fácil, aos arredores desses corredores humanitários, ela vir, porventura, conquistar esse território. Então, é necessário, sim, né, a existência de corredores humanitários, mas a gente precisa ler o outro lado, por que foi interessante para a Rússia. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente fala, né, em auxílio, indispensável auxílio à população civil que ainda se encontra efetivamente na Ucrânia, a gente tem que pensar que esse direito humanitário, ele construiu uma narrativa para permitir com que algumas instituições internacionais, algumas organizações não governamentais, alguns atores internacionais, pudessem atuar em zonas de conflito sem colocar em risco efetivamente a sua existência, sem colocar em risco o seu pessoal, em uma questão efetivamente de guerra. Então, basicamente, a Cruz Vermelha ela pode atuar, né? E se for bombardeada, vai ser um crime de guerra, não pode, né? Onde quer que a Cruz Vermelha esteja. A gente vai ter algumas outras organizações não governamentais fazendo papel. E por último, a gente tem que pensar que tem necessariamente, né, urgentemente, que ser deliberada uma ajuda humanitária para o contexto de Ucrânia. A ajuda humanitária não vem apenas de capacetes azuis da ONU, mas sim os capacetes brancos, né? Uma ajuda totalmente não militarizada para levar suprimento, para permitir com que a população civil tenha o mínimo da dignidade da pessoa humana garantido, ainda que no contexto de conflito.